Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos Minutos de Esperança. Esse é o nosso momento diário de reflexão na Palavra de Deus e de oração. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Deus abençoe você e a sua família. A reflexão de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 14. Aqui nós lemos: Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. A cena descrita em Gênesis 22 é uma das mais lindas e intensas de toda a Bíblia. Abraão, depois de anos de espera pelo filho da promessa, é desafiado por Deus a entregar Isaque em sacrifício. E o relato bíblico nos coloca diante de uma caminhada silenciosa de um pai que leva a lenha e de um filho que pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Humanamente, não havia resposta. Embora o coração de Abraão estivesse em grande conflito, os seus lábios responderam com fé: Deus proverá. Nós conhecemos a história. Quando o cutelo já estava levantado, no último segundo, Deus interveio e o cordeiro preso pelos chifres no arbusto foi a prova de que o Senhor nunca abandona os que nele confiam. Essa história não é apenas sobre Abraão e Isaque, mas é sobre todos nós, que em muitos momentos também chegamos ao limite. E é justamente nesse último segundo que aprendemos que servimos a um Deus que intervém na hora certa, nem antes nem depois, mas no instante perfeito. Essa história nos ensina pelo menos 3 maravilhosas lições. Primeira lição: Deus prova a nossa fé, mas não nos abandona. Abraão não sabia como seria o desfecho daquela prova, mas confiou na promessa de que Isaque era o filho da promessa. Muitas vezes, a crise que aperta quando oramos por provisão, a enfermidade que se mantém mesmo depois de pedirmos cura, o silêncio que enfrentamos após tantas orações, parecem contradizer aquilo que Deus nos prometeu. Mas a fé verdadeira é justamente essa confiança no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho e não temos todas as respostas. Deus pode permitir que passemos por prova, mas jamais nos abandona nela. A confiança perseverante abre espaço para a intervenção divina. Segunda lição que aprendemos com essa história: Deus age quando nossos recursos acabam. Abraão chegou ao ponto em que não havia saída humana, não havia cordeiro, não havia uma explicação, nem havia uma solução. Assim também, muitas vezes, Deus permite que cheguemos ao fim de nós mesmos para mostrar que a resposta não virá de nossa capacidade, mas da mão dele. Isso nos ensina a depender não de nossos cálculos, mas da provisão divina. Quando os recursos financeiros parecem não bastar, quando as forças emocionais se esgotam, quando as portas humanas se fecham, o Senhor mostra que Ele é o Deus que ainda abre caminhos. Terceira lição que aprendemos com essa história: Deus transforma o impossível em testemunho. O que seria lembrado apenas como o dia em que Abraão perdeu seu filho, tornou-se um memorial de fé, onde até hoje declaramos: no monte do Senhor se providenciará. Da mesma maneira, as intervenções divinas em nossa vida precisam se tornar em testemunhos para fortalecer outras pessoas. Quando Deus age em nossa vida, Ele não só nos restaura, mas nos capacita a encorajar outros que enfrentam lutas semelhantes. O Deus de Abraão continua sendo o mesmo hoje. Ele intervém no momento certo. Não se esqueça, quando tudo parecer perdido, é aí que o milagre de Deus pode se manifestar. Por isso, não desanime diante das aparentes demoras. No monte da sua prova, o Senhor proverá. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor age na hora certa, no momento certo. Obrigado porque o Senhor não se atrasa e nem se adianta. Obrigado porque o Senhor sempre providencia o cordeiro. O Senhor sabe, Pai, que muitas vezes passamos pelas nossas lutas, pelos nossos desafios, e muitos desses desafios e lutas são propositais, preparados pelo Senhor para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa dependência do Senhor, para fazer com que entendamos
que as forças não vêm de nossas mãos, mas do Senhor. E nós entendemos isso pela história de Abraão nesta hora, Pai. Nós compreendemos que o Senhor é extraordinário, de que assim como o Senhor provou a fé de Abraão, muitas vezes o Senhor prova a nossa fé. Assim como o Senhor permitiu que Abraão chegasse no limite da sua fé, o Senhor às vezes permite também que cheguemos ao limite da nossa fé. Ó Deus, o Senhor conhece os desafios que temos hoje. O Senhor conhece as nossas maiores batalhas. Então, tome a nossa vida nas Tuas mãos. Nos fortaleça para as batalhas desse dia. Nos abençoe. Precisamos apenas da Tua bênção. Não queremos caminhar sozinhos. Tome, Pai, a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida de toda a nossa família, a vida, Pai, daqueles que estão vivendo momentos de angústia, dor e sofrimento. Tome, Pai, a vida de cada um nas Tuas mãos e que todos nós sejamos agraciados com a Tua bênção nesta hora. Esse é o pedido que Te fazemos e essa oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com essa oração, com essa reflexão, não se esqueça, deixa abaixo aí os seus pedidos e agradecimentos, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e com a bênção de Deus nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.